Família da Natação Criativa, estamos ao vivo para mais um podcast. Então, quero agradecer muito você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E eu já quero te pedir um favor. Eu quero que você faça a votação aqui, ó. Pegue o QR Code aqui do lado, vote na Natação Criativa, que estamos concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes. Passamos da primeira fase, eram mais de 50 podcasts que foram escolhidos. Passamos entre os 10 melhores, na verdade, passamos em segundo com 248 votos. O primeiro ficou com 776. Então, espero que você vote na gente. Vote em www.premiompb.com.br, vai na seção de esporte e vote na Natação Criativa, que estamos concorrendo ao melhor podcast de esporte, o único da natação. Vamos mostrar a força da natação. Você que é amante, professor, técnico, vamos aumentar a visibilidade da natação, mostrando que é o esporte mais visto no podcast. Então, vote lá, Natação Criativa, seção de esporte no Prêmio MPB. Mas vamos deixar de papo. O que a gente vai falar hoje é um assunto muito importante para você que está um pouco estagnado na carreira, ou você quer um crescimento nessa carreira. Vamos falar sobre educação financeira para profissionais de natação. Pós-pandemia, tivemos um aumento de 122% na procura por personal. E aí você vai lá, sai do CLT, tem aquela dúvida, aquele receio, mas eu trouxe o especialista nesse assunto, que ele está diretamente em Portugal. Ricardo Souza, muito obrigado pela presença, Ricardo. Para mim é um prazer sempre compartilhar conhecimento e compartilhar conhecimento com quem está buscando uma nova vida. Então, bora falar hoje de educação financeira para quem quer empreender ou para quem quer ter uma vida melhor, relacionada também a profissionais de natação. Muito bem, mas antes de entrar nesse assunto, a gente tem que agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem a Flote, materiais de natação, tenho certeza que você utiliza material da Flote, super durável, com ISO 9001, certificado, durabilidade e trabalha desde o aprendizado até o treinamento. São mais de 400 materiais no catálogo da Flote. A gente produz um polo dentro da USP que faz estudo com cada material que chega na borda da piscina. Eu auxilio na criação de materiais de natação infantil, a Vera dos materiais de hidro, então eles ouvem o profissional que está lá na borda da piscina para levar o melhor material para vocês. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, no conforto da sua casa. Tudo com certificado. E se você quiser levar os nossos profissionais para a sua região, realizamos eventos de natação, congressos, encontros, ou um profissional único que você está precisando. Desde o bebê até o alto rendimento, temos um profissional para te indicar. O aplicativo da SwimTrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com o seu logo, com o seu nome, com todos os dados do seu aluno, fazendo avaliações pedagógicas, aeróbicas, anaeróbicas, fazendo chamada, mandando vídeo, tem o seu próprio aplicativo, praticamente o preço de 1 ou 2 alunos para você que é personal, ou você dono e coordenador de academia. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Se você quer saber todos os dados sobre prevenção aquática, acesse sobrasa.org. Tem até cursos gratuitos e seja voluntário, leve projetos para a sua região. Só entrar no site, preencher o cadastro que você recebe um kit gratuito da Natação Criativa e Sobrasa na sua casa, com gibis, camisetas, bonés para você começar os seus projetos de prevenção aquática. A Raizo, nova metodologia do mercado que aumenta a vida útil do aluno. A gente sabe que quando sai da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% dos nossos alunos. A Raizo é uma nova metodologia que está mudando esse conceito, pelo preço super acessível. E a gente tem a WL Salvamentos Aquático, que trabalha com profissionais qualificados para levar para o seu condomínio, para o seu clube, seja porteiro, salva-vidas, bombeiro, recepcionista, o que você precisar. Então, entre em contato pelo WhatsApp, 982-715497. Mas vamos deixar de papo, Ricardo, vamos para o que interessa. Me conta como você se tornou aí referência, autoridade em educação financeira e como você chegou aí em Portugal, rapaz.
Olha só, vamos lá. Eu costumo dividir a minha trajetória em 3 partes, assim, o aspecto acadêmico, o aspecto profissional e o aspecto de compartilhar conhecimento. O aspecto acadêmico, eu fiz a minha graduação em administração, depois fiz um MBA em finanças, mestrado em administração com foco em finanças, e agora estou fazendo doutorado em administração e finanças. O doutorado ele tem uma relação Brasil e Portugal, e é justamente por isso que estou para cá. Então, tive em Portugal em 23, segundo semestre de 23, e agora voltei para o Brasil, e agora retorno para Portugal para finalizar de vez as questões que estão relacionadas com o doutorado ou PhD. Olhando para a parte profissional, tem algumas passagens aí, dentre elas a última passagem é pela PwC, que é uma empresa global de auditoria e consultoria, ao longo dividindo a parcela que eu tive como administrador financeiro num hub de inovação e a parcela que eu tive dentro da equipe que calcula o valor da empresa ali, tem uns 7 anos de PwC. Além disso, dou aulas na pós-graduação da USP, em outras universidades, e compartilho o conhecimento, porque a missão é justamente compartilhar conhecimento, ajudar as outras pessoas a caminharem. E nesse processo de compartilhar conhecimento, um dos conhecimentos que compartilhamos é de educação financeira. Educação financeira, investimentos, empreendedorismo, por meio dos livros, palestras, e isso foi caminhando para essa jornada de ser um profissional que pode falar sobre isso, tanto quanto da parte teórica, digamos assim, como também dos aspectos de experiência. Muito bom, Ricardo. Para os nossos ouvintes que não sabem, a gente estava há anos tentando fazer esse podcast, quando você estava no Brasil, tentando ajustar data, horário, e a gente conseguiu quando você está aí. Em Portugal, a gente ajustar essa data, uma entrevista que a gente estava esperando muito, e é muito importante, mas é o que eu falo, não adianta o conhecimento que você tem, mas como você utiliza esse conhecimento. Então, um novo século aí mostra isso. É profissional que tem resultado é que ele consiga utilizar. Então, não adianta nada esse seu currículo se você não conseguir trazer resultado. E hoje você vai trazer resultado para o nosso público. E uma dúvida comum do nosso público aqui da natação: você acredita que o professor de natação, que atua como CLT, pode fazer a transição para o empreendedorismo de forma segura? E por onde ele começar isso financeiramente, que é a dúvida de todos? Show. Certamente consegue, certamente. Então, quando a gente está pensando em empreendedorismo, a gente está pensando em atender uma necessidade. Vamos pensar dessa forma. Então, todos nós temos alguma necessidade ou algo que a gente procura, algo que a gente quer. Quando a gente está olhando para uma questão de natação, tem N pessoas que estão precisando de um conhecimento, seja ele um conhecimento geral ou um conhecimento personalizado. E é aí que entra o profissional. Primeiramente, ele precisa entender esse mercado, ele precisa entender que quando ele começa a empreender, ele tem outros aspectos a pensar, além do pura e simplesmente a entrega de um trabalho. Então, ele precisa pensar no relacionamento com as pessoas, ele precisa pensar em boas parcerias, e vi que aqui tem bons parceiros, como você já indicava no começo do podcast, precisa pensar nas pessoas, como fazer entregar o que se promete, manter os clientes ao longo do tempo e, principalmente, fazer fechar a conta no final do dia. Então, quando ele quer começar, ele precisa entender um negócio. Parar de pensar simplesmente como uma ideia ou como um trabalho e começar a pensar como um negócio. E pensar como um negócio, volto a repetir, envolve entender de pessoas minimamente, entender que aquilo tem contas a receber, a pagar, fazer separações mínimas ali das contas para que ele possa começar a dar esses passos. Financeiramente, ele precisa buscar um conhecimento para que ele possa conseguir fazer a gestão desse negócio. Mas é totalmente possível. Totalmente possível. Muito bem, Ricardo. Entender pessoas, eu acho que é o fundamental quando você começa a empreender. Então, a primeira coisa que todo mundo quer fazer é vendas. E aí eu vou fazer, eu não entendo o perfil desse meu cliente, eu posso fazer uma venda errada. Por exemplo, a gente tem um famoso DISC, que a gente vê o perfil das pessoas. Se uma pessoa calculista, que gosta de números, saber os benefícios, saber quanto ele vai ter vai economizar, quanto ele vai ganhar no final do mês. Se você empurrar uma venda, quiser fazer essa venda rápida, ele vai fugir, porque ele acha que está sendo enganado. Se é uma pessoa diretiva e você começa a empurrar a venda, ele vai aceitar e ele vai fazer, porque ele é uma pessoa direta, ele quer ir rápido, ele quer resolver logo o problema.
Então, dependendo do seu cliente, você tem que agir e usar palavras diferentes. A gente acha que fazer vendas ou negociar parceria, fazer negociação, como todos esses parceiros que estão aqui embaixo, cada um, você tem uma linguagem diferente, cada proprietário, cada empresa tem a sua cultura, então você tem que entender de pessoas. E outra coisa bacana que você falou que é pegar esse cliente por um período longo. Às vezes a gente só se preocupa até a venda. Eu quero fazer venda. Depois que ele vira seu cliente, você esquece dele, você esquece do pós-vendas. Lembrando que essa pessoa vai te indicar para outras. E quanto mais tempo ele fica com você, mais ele confia no seu trabalho. Já tem estudos que mostram se ele faz uma vez por semana, ele vai para 2, vai para 3, porque ele confia no seu trabalho. E quando vem alguém por indicação, ele tem 87% de chance maior para fechar do que aquela pessoa que não vem por indicação. Então, a importância de você manter esse contato saudável, não só antes da venda, durante toda essa carreira e ter um pós-venda é fundamental. Mas se alguém quiser agora rescindir o seu contrato de CLT e investir no seu pé de meia, que é o seu próprio negócio, qual estratégia você recomendaria para o uso desse capital? Seja esse uso de capital dessa rescisão, eu, por exemplo, saí do Clube Pinheiros com 10 anos, então eu tinha uma rescisão bem grande, consegui investir no meu negócio, ou aquela pessoa que está juntando aquele dinheirinho, fazendo aquele pé de meia, falando, daqui 3 anos, daqui 5 anos eu vou sair. Eu demorei 5 anos, por exemplo, até eu decidir investir, até sair do CLT, foram 5 anos planejando. O que fazer com esse dinheiro, com esse capital que ele tem quando ele quer começar um novo negócio? Sim, as histórias de empreendimento, as histórias de empreendedorismo, elas não são lineares, né? Nós temos vários exemplos. Então, poderia utilizar o seu exemplo de outra pessoa, mas a pessoa ela precisa tomar um cuidado, que ela pode se inspirar em uma outra realidade, mas ela precisa tomar cuidado quando ela tenta replicar ou imitar uma outra realidade. Porque uma pessoa em si, ela tem 2 tipos de conhecimento. Isso eu trato em um dos meus livros, que eu falo, olha, tem conhecimento técnico e de gestão. O técnico é saber fazer o que se propõe entregar. Então, é você saber ensinar, é você saber as técnicas de natação, é você conseguir comunicar esse processo. O outro conhecimento, que é justamente as técnicas de gestão, é eu começar a pensar num negócio como um todo. E quando eu estou pensando no negócio como um todo, tem um aspecto de pessoas, aspecto de clientes, vendas, marketing, como a gente falou, mas tem um aspecto financeiro. E nesse aspecto financeiro, eu preciso conseguir pensar, eu tenho os recursos necessários ou não? Se a resposta é sim, tenho, eu vou conseguir dar esse passo. Ou eu consigo alcançar em algum modo, eu consigo dar esse passo. Se eu não tenho, eu preciso refletir um pouco o que eu vou fazer. Só que algumas pessoas que me ouvem falam assim, olha, mas eu vou desistir do meu sonho. Não é isso. É que você vai planejar ele dentro de um tempo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é, olha, o que você quer fazer? Não, olha, realmente eu quero empreender. Você quer empreender? Porque você viu alguém falando... Porque eu vou ser bem sincero com você. Empreender não é para todo mundo. E tá tudo bem quanto a isso. Você sabe, Simão, sabe os desafios de que é empreender, né? Com toda certeza, se a gente pedisse aqui para você contar histórias, etc., você saberia contar algumas porque você tem experiência prática. Eu também conseguiria. Só que empreender não é para todos. Então é o primeiro ponto. E não há problema quanto a isso. Agora, se você se propõe a empreender, ponto, você precisa pensar quando que você quer empreender. Daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 5 anos, e começar a pensar quais são os recursos financeiros, recursos de estrutura, recursos de conhecimento, quais são os recursos que você precisa. Ricardo, eu acabei de pedir demissão, peguei minha rescisão, eu vou investir. Primeira coisa que você precisa pensar, se esse negócio, porque como todo negócio, ele tem um tempo para maturar, ele tem um tempo de maturidade. Eu tenho recurso para me manter durante esse processo, que ele vai tendo esse tempo de maturidade? Se eu não tenho, eu preciso refletir sobre. Então, a sua vida financeira ela precisa estar alinhada para ser um impulsionador para você conseguir empreender. Porque se ela está já bagunçada, a sua vida financeira está bagunçada, você vai também bagunçar o negócio. Já vi vários negócios que são muito bons, que eles não vão para frente porque a vida do empreendedor ou da empreendedora não estava alinhada. E daí vai fazendo um negócio bom, vai tendo questões ou problemas financeiros. Então, o primeiro ponto é pensar, realmente quero dar o passo para empreender? Perfeito. Segundo ponto é pensar, quando darei esse passo?
Terceiro ponto é pensar o que eu preciso para dar esse passo. E entre hoje e até quando você quer dar esse passo, você tem um tempo para se preparar e para levantar tudo o que você precisa. Se você quer dar esse passo hoje, já está pensando, olha, já estou estruturado, começa a pensar se você tem um recurso para se manter durante o tempo em que o seu negócio vai se maturando. Porque do mesmo modo que se você dá um passo sem pensar nisso, a pessoa desanima. Ela vai com o tempo, olha, aquilo não está tracionando, não está impulsionando tão rápido quanto eu queria, e a minha vida financeira está me pressionando. A pessoa desiste daquilo que era um bom negócio. O negócio é bom, tem clientes, ela sabe fazer, só que ela se decepciona ou ela desiste justamente por uma questão financeira. Muito bem. O planejamento é a base de tudo. A gente tem os dados aqui do IBGE que no primeiro ano, de 20 a 30% das empresas fecham por essa falta de planejamento. Sim. No segundo e terceiro ano são 50% que algumas empresas fecham, e nos primeiros 5 anos, cerca de 60 empresas fecham. Então, se você não tem esse planejamento coerente, você vai ter dificuldade de ter uma vida longa. Então, a importância de você estar estruturado, fazer todos esses ajustes, isso é muito importante. E para quem já está empreendendo, já está executando, qual percentual do salário você considera saudável reservar para investir no negócio sem comprometer o seu sustento pessoal? Eu vejo, às vezes, a pessoa começa a empreender e aí ele recebe todo o salário daquele mês ou toda a entrada e ele acha que aquilo é o salário dele. Quanto ele deve fazer essa reserva? Sim. Tem algumas regras financeiras que falam, olha, 30% você guarda para você reinvestir, só que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Pelo menos a minha filosofia de trabalho em educação financeira é que a pessoa entenda qual é a realidade dela financeira, e eu já vou dizer o porquê. Existem momentos na vida em que você vai conseguir poupar mais, e existem momentos em que você vai conseguir poupar menos. Mesma coisa do negócio. Qual que é o segredo, então, Ricardo, diante disso, já que você não vai dar uma porcentagem? É a pessoa definir o quanto que vai ser o recurso que ela vai tirar para ela. Olha, eu defini que o recurso, vou usar um número aqui só para a gente ficar didático. Eu defini que o recurso que eu vou tirar para mim é 100. Quando o negócio tiver naquele mês, ou determinado mês, em que o negócio conseguir um valor acima desse 100, eu mantenho o meu compromisso de retirar só 100. O adicional eu vou reinvestir no negócio, eu vou criar uma reserva justamente para o negócio, para um período em que ele possa não estar bem, ou para um momento em que eu preciso fazer um investimento de infraestrutura e etc. Então, o segredo aqui não está nem no percentual. O segredo está em conhecer o quanto que são suas saídas ali pessoais mesmo, ou até mesmo no negócio, e estabelecer um valor fixo para retirada. Esse é o segredo. Porque, como eu disse, em alguns momentos, algumas pessoas vão conseguir fazer uma retirada maior ou menor. E por que eu digo isso? Por experiência prática. Já vi negócios em que eles estavam no início e eles precisavam de determinado investimento. Outros negócios que falam assim, não, olha, a gente está numa expansão e eles precisavam de outro tipo de investimento. E esse percentual, ele ia variando. Então, não dá para colocar todo mundo dentro de uma caixinha só. Mas essa pergunta ela é crucial. Quanto que eu preciso travar ou quanto que eu preciso guardar? Vou fazer o teste aqui com você. Você anota suas dívidas? Você anota suas contas a pagar, as suas despesas? Você tem isso claro na sua mente? Não, não tem. Então volta um passo, começa a anotar. Anotei, já sei o quanto que é o padrão de vida que eu tenho, o quanto que é o padrão de vida que eu vou querer para quando eu estou empreendendo ou já empreendendo. Estabeleça um salário. Estabelecer o salário, esse é o ponto em que você vai tirar para você. E o seu negócio vai continuar vivendo, o seu negócio vai continuar tracionando quanto a isso. Depois do que você já retirou para você, tem o que você vai reinvestir no seu negócio. Porque o que leva o seu negócio a crescer é justamente o processo de reinvestir. E entenda que o dinheiro do negócio é uma coisa e o seu dinheiro é outra coisa. São pessoas diferentes. No Brasil, a gente usa a expressão pessoa física e pessoa jurídica. Justamente, tenha isso na mente. O seu dinheiro é uma coisa e o dinheiro do negócio é outra. Quando você trava um valor de retirada, acabou. Você já pagou o empreendedor e ponto.
esse empreendedor, que é você no caso, empreendedora, vai conseguir fazer a sua gestão própria diante daquele valor. É por isso que são uma camada de planejamento, Simão. Planejamento pessoal primeiro, porque se não tiver ele vai destruir o processo de empreender, e um planejamento financeiro também do negócio, para que a gente possa não se iludir. Porque no início o negócio ele ilude, porque a pessoa começa a receber e ela fala assim, nossa, eu estou recebendo bem mais, tal, e ela esquece de separar as coisas e isso pode ser um problema. Então, só para voltar para a pergunta, precisa estabelecer um salário. Esse é o valor que ela deve tirar. Além disso, ela deve estabelecer um percentual de acordo com o negócio do quanto ela vai reinvestir com frequência no negócio, sem comprometer a sustentabilidade desse negócio. Excelente, Ricardo. Então, seja funcionário da sua própria empresa. Você tem que fazer esse planejamento, ter o seu próprio salário, a gente chama aqui de prolabore, e você receber, fazer esse fixo seu, porque também a gente não é monge, às vezes a gente paga todo mundo e esquece também de se pagar. A gente também não vive só de caridade, você precisa ter aquele seu salário mensalmente garantido. E Simão, só um ponto, não é errado. Algumas pessoas têm um pensamento de como se fosse errado. Né? Não, olha, eu vou fazer esse salário, eu estou penalizando o meu negócio. Estaria penalizando se não fizesse, né? Sim. E para quem é esse profissional aí que resolveu empreender, seja dono de academia, seja personal, uma pessoa que tem uma assessoria, o que esse profissional deve fazer primeiro? Ele tem que montar uma reserva de emergência, ou pegar esse valor e investir no seu negócio, ou em qual proporção fazer cada um? Uhum. Primeiro ponto, ele precisa ter uma reserva. Ele precisa ter. Porque senão isso, como a gente frisou, isso vai ser um problema para frente. Ah, mas Ricardo, eu conheço exemplos de pessoas que não tiveram uma reserva e elas foram bem. Você correr risco. Quando a gente está falando em planejamento, a gente faz justamente o planejamento para diminuir os riscos que nós controlamos. Os riscos que a gente não controla, a gente não tem como fazer o manuseio dele ou uma gestão dele. Então, eu preciso identificar o que é um risco e tentar minimizar ele. Um dos riscos possíveis é um risco financeiro. Então, a pessoa precisa fazer uma reserva. Quando é alguém que está dentro de um emprego, a gente fala que 3 meses ali ajuda. Mas quando é alguém que vai empreender, a gente fala que precisa esticar um pouquinho mais. Então, de 3 a 6 meses daquilo que são as contas dela. Então, se ela tiver essa reserva, ela vai ter de 3 a 6 meses para que o negócio possa ir fluindo ao longo do tempo. Ah, Ricardo, eu não tenho isso. Então, aproveita esse período para se estruturar financeiramente ao mesmo passo que você vai conseguir estruturar o seu negócio. Tá? Ah, mas eu tenho recurso, eu já vou direto investir no negócio. É um risco. Tá? Então, saiba fazer essa dosagem. Para você ter números na mente, né? De no mínimo 3 meses, para quem é assalariado, mais um pouquinho, né, para quem vai empreender, mais de 3 meses das suas despesas fixas você precisa ter como uma reserva, para que você não possa ter problema no momento em que você vai empreender. E posterior a isso, você precisa levantar o que o meu negócio precisa. Vou fazer esse negócio, vou abrir esse negócio, tá bom. O que eu preciso? Que de material eu preciso, que de recurso eu preciso, aí você vai levantando também o quanto que você vai precisar ter de investimento inicial. Pode colocar até em etapas. No primeiro momento eu preciso isso, no segundo momento aquilo, pode colocar em etapas, mas é necessário que se tenha. O problema de muita gente é iniciar e depois começar a ver, nossa, mas eu não sabia que precisava disso. Nossa, mas eu não sabia que precisava disso. E depois ela começa a ter a vida financeira pressionando. E eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu já fiz consultoria de pessoa física, já fiz consultoria de famílias, já fiz consultoria de negócios. E sei que quando as questões financeiras elas apertam, a gente vai ter outras pessoas, seja familiar ou do convívio, jogando contra. E se isso acontece, a pessoa tem um alto índice de desistir do negócio. Porque daí já não está difícil só para ela, está difícil para ela, para a família, e daí já começa a ter os outros problemas acumulados e ela para de empreender. Então, para que isso não aconteça, é necessário ter uma reserva de emergência para ajudar e depois iniciar o processo de empreender.
É isso mesmo, Ricardo. Então, às vezes o seu negócio não está indo bem, você acaba desistindo porque foi uma opção sua, uma escolha sua, às vezes uma decisão errada, seu negócio diminui, e as outras opções, as outras pessoas não tiveram esse poder de escolha. Aí você Sim. se sente mal. Às vezes reduzir o seu padrão de vida, você faz numa boa, mas você vê sua esposa, sua namorada, seus filhos tendo que dar um passo para trás, às vezes mudar de escola, mudar de plano de saúde, reduzir aquela saída naquele restaurante, você começa a se culpar. Você fala, não, então vou voltar para o CLT, pelo menos lá é garantido, então você tem essa culpa. Isso acontece muito. Então, a falta de estrutura, às vezes, da empresa vai para o seu setor pessoal, familiar, aí vira uma bola de neve gigantesca. Mas se a gente pegar aquele profissional que conseguiu fazer essa reserva, seja de 3 meses, até 6 meses aí, o que ele faz com esse dinheiro? Ele deixa na conta corrente, ele deixa embaixo do colchão, ou ele faz um tipo de investimento? Renda fixa, fundo conservador, pequenas aplicações, o que é mais adequado para esse valor que está sobrando aí no final do mês sendo reservado? Perfeito. Ótima pergunta, ótima pergunta. Quando ele fez essa reserva dele, ele precisa deixar em um investimento que seja de baixo risco e de facilidade para tomar esse recurso. Então, o que é um investimento de baixo risco? É um investimento em que ele não tem grandes oscilações. Pelo contrário. E o que é um investimento em que eu consigo retirar rápido? É que se você dá ordem no banco, no outro dia ou no mesmo dia, ele já cai na sua conta. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fiz lá minha reserva de emergência e coloquei a minha reserva de emergência em um imóvel. Comprei um imóvel, tá? Só para ficar didático. No outro dia eu vou precisar, deu um mês eu vou precisar dessa reserva de emergência. Eu não consigo vender o imóvel em um dia. E daí eu vou ter o tempo de vender o imóvel, vou ter o tempo dessa burocracia. Então eu já sei que a aplicação em um imóvel não é para minha reserva de emergência. Então eu posso utilizar de ferramentas como investimento de resgate automático, que é fácil ali vinculado à conta. Eu posso utilizar de fundos de investimentos que estão atrelados ao que a gente chama de Selic. Eu sei que é uma sopa de letrinhas, mas é um tipo de investimento, ou mesmo do Tesouro Direto, Selic. Infelizmente no Brasil a gente tem, infelizmente para o país, né, a gente tem um momento um pouquinho mais atípico e a renda ela é alta, né? Então a gente passa de 12%, 13% de uma taxa básica assim, de juros. Então você pode pegar o seu recurso e aplicar em um investimento que seja de baixo risco e que tenha facilidade na hora de resgatar. A sua reserva de emergência tem que estar aí. Quando você está pensando em outros pontos fora da reserva de emergência, aí a gente tem outras estratégias. Mas quando a gente está pensando numa reserva de emergência, ela serve para proteção. O investimento ele pode ter dois caminhos, minimamente: proteção e também a gente tem aumento de riqueza. No caso da reserva de emergência, ela serve para proteção. Então, sempre grava isso. Baixo risco e também facilidade para a retirada dos recursos. Esses são os dois pontos principais que o investimento precisa ter para a reserva de emergência. Sensacional. Aí a gente já vai ali para o CDB, para a poupança, tesouro direto. Então, veja aí qual que é a melhor taxa, qual é o melhor retorno, pesquise, que não adianta a gente falar o que é melhor, porque o que é melhor hoje, daqui a um mês já não é o melhor. Então, é muito variável esses investimentos, então vale a pena pesquisar no momento que você for executar. Se precisar de ajuda, só procurar o Ricardo, ele faz essa mentoria empresarial, pessoal, vai te auxiliar a saber qual é o melhor investimento para você naquele momento. Mas, sim, Ricardo... Tem um pontinho que as pessoas precisam também ter um conhecimento. E, às vezes, quando a gente indica uma coisa ou outra, tem bastante gente que acaba falando e de um jeito muito abstrato, e daí as pessoas acabam por se perder. Então, para que o nosso ouvinte aqui ele não se perca, a gente fala, olha, precisa ter essas duas características. Então, essas duas características, elas são fundamentais antes mesmo da gente pensar qual é o melhor, né? Para que ela não possa se complicar e ter o investimento aplicado em um tipo de investimento, uma modalidade que não traga os benefícios de uma reserva de emergência. Muito bem. E como calcular o capital de giro que é necessário para sustentar uma pequena escola de natação ou um negócio aquático aí nos primeiros 6, 12 meses ou até um período mais prolongado? A gente fala capital de giro, às vezes esse gestor não sabe nem o que é esse capital de giro e a importância dele. Boa, boa. Agora a gente começa a entrar em alguns termos que você está sendo essencial em perguntar, porque vai abrir a mente de muita gente que está nos ouvindo.
Isso aqui é uma aula, assim, para as pessoas, e é fundamental o que você está fazendo. Assim. Quando a gente está pensando em abrir um negócio, a gente precisa pensar que esse negócio ele tem vários recursos. Então, entre os recursos que ele tem alguns recursos que estão ligados à operação dele. Então, aquilo que você faz todos os dias. Então, seu negócio foi aberto e ele foi aberto para quê? Não, olha, eu abri uma escola de natação para dar o ensino de natação. Esse é a operação desse negócio. Então, aquilo que estiver relacionado com a operação do seu negócio, a gente vai começar a citar que tem uma relação com o seu capital de giro. Olha, eu compro materiais, isso aí tem uma relação com o seu capital de giro. Eu tenho os meus clientes ali para receber, isso tem uma relação com o seu capital de giro. Eu tenho os meus fornecedores, isso tem uma relação com o seu capital de giro. Então, para simplificar, você começa a listar as suas contas que tenham uma relação com a sua operação. Ah, Ricardo, estou pensando em fazer um empréstimo e tal. Isso já é um pouquinho mais financeiro, tá? O que eu estou olhando para a operação, eu estou olhando para dar exemplos práticos, estou olhando para os meus clientes que eu tenho para receber. Eu estou olhando justamente para quanto eles demoram ou não para me pagar. Ou se eles, e isso é um ponto muito interessante que a gente precisa também ter uma ideia, é se eles me pagam ou não. Né? Então tem um risco ali de inadimplência, quanto que deixa de me pagar? Porque daí eu preciso também ser mais eficaz nas minhas cobranças. Então, olha, eu preciso comprar algum material, que é o meu estoque, impostos que eu preciso pagar, não se esqueça deles, os impostos que eu preciso pagar. Isso tudo está relacionado com o seu capital de giro. E do outro lado, tenho lá fornecedores, salários das pessoas que me ajudam, né? Os impostos também que eu tenho ali contrapartida ou não, são também aspectos que estão relacionados com o capital de giro. Para que eu possa calcular de um jeito simples, eu preciso saber quanto disso eu tenho que pagar ao longo do mês. E daí você vai olhando, né, mês, trimestre, semestre ou ano. Precisa estar claro o quanto a sua operação demanda de recurso. Isso precisa ficar claro. Ao mesmo tempo que daí a gente vai começar a pensar o quanto que a operação começa a trazer de recurso. Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso entender o quanto entra e o quanto de esforço eu preciso para que eu tenha essa entrada. Então, esses dois pontos que tem uma relação íntima e importantíssima para a sustentabilidade do negócio, eu preciso calcular. Preciso saber minimamente para onde da minha operação vai o meu recurso. Então, além de pensar, olha, eu preciso estruturar isso, eu preciso deixar isso aqui mais atraente, eu preciso fazer... Por isso que a gente falou, ter um negócio é diferente simplesmente de atuar quando a gente está dentro de uma empresa. Quando a gente está dentro de uma empresa, a gente está preocupado com uma função. E quando a gente está pensando em um negócio, e vocês já podem ter percebido ao longo dessa conversa, eu preciso ter outros conhecimentos ou até mesmo ter outra visão, porque aí eu já estou falando do meu negócio como um todo. Mas só para ser direto, quando eu estou olhando o meu capital de giro, ou uma expressão até mais bonita, quando eu estou observando ali as minhas questões operacionais, eu preciso entender o quanto que eu preciso dedicar de recurso para a minha operação. Ciente de que alguns traços desse recurso, eles vão variar conforme você também vai ter de operação. Então, olha, eu tenho o salário das pessoas, né, que vão estar me auxiliando. Quanto mais clientes eu tiver, consequentemente, vai ter uma despesa, um custo maior disso. Quanto mais, e assim sucessivamente. Mas eu preciso entender o quanto que a minha operação demanda de esforço financeiro. Muito bem, como o Ricardo disse, isso é uma aula para quem quer abrir uma escola de natação, virar personal, ter sua própria equipe de assessoria. Então, é o básico aí, o beabá para quem está iniciando ou para quem já está e às vezes não tem esse conhecimento. Nunca é tarde para você rever os seus planejamentos, os seus processos. Isso é importante no dia a dia, sempre o aprendizado. Eu acho que uma dúvida também comum é a precificação. Muita gente às vezes chuta a precificação, olha o quanto o vizinho está cobrando e cobra, quero cobrar um pouquinho menos
para atrair mais gente. Não, vou cobrar um pouquinho mais do que o vizinho está cobrando. Mas não é assim que se faz precificação. Qual que é a importância de se precificar corretamente, seja aula, seja planos, pacotes, produtos, serviços? Como você indica as pessoas fazerem essa precificação? Perfeito. Isso é um ponto fundamental. E se a pessoa seguir esse passinho da nossa conversa, já vai ser fantástico para ela. Porque se ela fizer a gestão do recurso próprio, depois ela começar a pensar quais recursos ela vai precisar ter para empreender, na hora que ela pensou nos recursos que ela vai ter para empreender, ela já vai poder dividir isso aí ao longo do mês. Olha, então eu preciso disso, disso, disso para empreender, que é justamente o que a gente falava anteriormente, de toda a estrutura e etc. Mas depois ela vai poder focar ali na operação, quanto que ela precisa também, o quanto de recursos essa operação demanda. Ciente disso, ela vai poder estabelecer um preço. E por que eu falo isso? Porque estabelecer um preço olhando apenas no vizinho pode ser uma alternativa? Pode ser, mas a realidade às vezes é diferente. E tem pessoas, olha, e eu digo que é uma série de empresas que estabelecem preços que não cobrem justamente o quanto que elas têm, seja na operação ou quanto que elas têm de infraestrutura. Porque eu não posso, vamos supor que alguém oferece um plano mais premium. Olha, eu vou ter, obviamente, recursos alinhados a isso. E eu não posso cobrar o mesmo que uma outra pessoa ali que tem uma estrutura menor, ou que então eu preciso, primeiramente, entender o quanto que eu iria gastar com isso, para que eu possa, então, determinar o meu preço. Quanto eu vou gastar e quanto de imposto você vai pagar. Esses dois pontos. Então, para eu ter uma estrutura, pensa lá, olha, eu vou querer ter essa infraestrutura. Para eu ter essa infraestrutura, eu vou gastar X reais. Legal, então você já sabe o quanto que você vai gastar nessa estrutura. E daí eu vou ter algumas coisas que são mais fixas, Ricardo. Pode ser ali o aluguel de alguma coisa, pode ser os impostos, né, que é um percentual. Vou ter algumas coisas fixas. Legal, então você já determinou o quanto que você vai precisar ter da estrutura e o quanto você vai precisar ter de algumas coisas mais fixas relacionadas com o dia a dia também. Aí você pensa, quantas pessoas eu consigo atender, ou quantas aulas eu consigo dar. Você pensa no seu serviço que você está entregando, ou no produto, para aqueles que estejam nos ouvindo pensando no produto, para que você possa dividir o quanto que você precisa gastar dividido por essa quantidade que você conseguiria alcançar. Aí você vai identificar o quanto que te custa por produto, ou quanto que te custa por serviço. Se você comparar isso com o preço que você está aplicando atualmente e o seu custo for acima, custo de despesas, né, como um todo aqui, for acima do que você tem de preço, você está pagando para operar. Então pensa, né? Você está pagando para prestar o serviço. E daí, se eu falo isso, alguém fala assim, não, isso é um absurdo. Mas tem muitos casos de pessoas que estão pagando para prestar o serviço. Então, o que eu preciso ter dentro do meu preço? Ponto 1, a minha estrutura. Ponto 2, os meus impostos ou algumas questões mais fixas. E o ponto 3, o quanto que eu quero lucrar. Olha, eu quero lucrar, eu acho que 10% nesse meu setor vai fazer sentido. Olha, 20% é o que faz mais sentido no setor de serviço, dentro de um serviço mais relacionado com aspectos premium, aspectos mais simples. Eu preciso entender um pouco quanto que seria o percentual de lucro justamente. Então, esses 3 passinhos. Levantar o quanto que você gastaria, né? Levantar questões que são mais fixas, que sejam impostos, para cada tipo de empresa vai ser um imposto, se é uma empresa de lucro real, presumido, até um MEI, vai ser tipos de impostos diferentes, e o lucro, a taxa percentual ali de lucro vai ter. Depois disso, é isso que você vai comparar com o quanto que o vizinho está cobrando. E daí você fala assim, cheguei nesse valor, meu vizinho ele estaria cobrando, sei lá, 300, 500, eu acho que está alinhado. Aí você vai para o mercado. Porque o preço por si só, ele não conta a história inteira. Tem gente que vai estar disposto a pagar muito mais para você, a depender da qualidade e do serviço que você oferece. Simão, tem pessoas que, assim,
pagaria um recurso e no início eu tinha cobrava um valor. Hoje, partindo, né, de todo o curso, partindo de toda a experiência, você tem um outro valor a cobrar, porque você tem uma oferta muito maior de conhecimento a ser transmitido. Eu não posso simplesmente olhar um outro consultor financeiro, um outro educador, ou outro especialista em finanças e falar, vou cobrar a mesma coisa. Não, nós não temos a mesma coisa para oferecer, então é necessário pensar em quanto que gasta para essa estrutura, as questões fixas que estão relacionadas ali com impostos e o quanto que seria essa margem aí de lucro. Para isso sim, daí pode, né, dividir pela quantidade de vezes que você vai conseguir ofertar isso, para isso sim ser comparado ao mercado, para que você consiga trazer para um marketing, trazer essa propaganda de que faz sentido ou não, tá? E aí a gente entra com o valor agregado. Então, se a pessoa acha que seu produto, seu serviço está caro, que você não conseguiu mostrar para ela o valor que você tem para resolver a dor ou o problema dele. Se você consegue resolver a dor, dar resultado, ele vai pagar o quanto você precisa. Senão não existiam Ferraris e Porsches na rua aí. Tem pessoas que compram Ferrari e Porsche, que carro é carro, te leva do ponto A ao ponto B. Mas tem gente que quer investir mais porque tem um valor agregado diferente do outro. Então, eu acho que você deixou bem claro. O preço final, a precificação é a última coisa que a gente faz. Todo mundo começa com o primeiro passo. Eu vou colocar o preço. Eu, por exemplo, estou com a minha pós-graduação. Eu coloquei, qual que é a média de aluno que eu vou ter dentro dessa pós-graduação? Eu estipulei que são 30 alunos para eu iniciar o meu processo dentro da pós. Então, quanto eu vou cobrar para poder cobrir o hotel, o aéreo, a alimentação, o gasto com o pessoal de marketing, com o pessoal de TI para subir as aulas. Então, você pega todos os seus gastos e você vê o quanto você vai ter, o quanto você vai suprir. Então, eu preciso que seja X reais com 30 alunos para suprir esses meus gastos e me dar uma margem aí, seja 30%, 20%, cada um tem a sua margem dos seus custos fixos, quanto você vai ganhar. Tem gente que tem até margem de 70%, às vezes gente que tem margens espetaculares, até mais de 100%, que cobra o dobro do que ele gasta. Então, você vai estipular. Então, no meu negócio são 30%. Então, eu coloquei, se eu não tiver 30 alunos, eu não começo uma turma de pós-graduação. Estou com 12 cidades. Eu vou abrir mais 3 nos próximos meses, que eu ainda não anotei. Mas tem que ter 30 alunos. Essa é o meu break-even ali para eu estar no 0 a 0, para eu iniciar o meu jogo. Então, tenha isso. A precificação é a última coisa que a gente faz e faça perante o seu negócio, não o negócio do vizinho. O negócio do vizinho você vai ver depois. Se aí você vai ter mercado, se não vai ter mercado. Mas, Ricardo, deixa eu só fazer uma desculpa de interromper, uma tecla SAP aqui, que você falou break-even, né? Deixa eu só traduzir esse conceito para o pessoal aqui que está nos ouvindo, que possa não entender o que é isso. Esse break-even, ou esse ponto de equilíbrio, é justamente o que a gente estava falando até agora. Você precisa ter o quanto que você tem de custos e despesas por cada vez que você faz alguma coisa. Então, vou usar o exemplo de uma aula. Você tem um salário. Então, o salário de uma pessoa, quanto mais pessoas atender, vai ser maior. Então, vão ter algumas coisas que vão ser variáveis. Daí, você vai pegar o quanto que é o preço que você está cobrando, menos o quanto que está sendo esse custo diário aí, ou custo por vezes que você faz alguma coisa. Vai trazer para você uma margem, tá? Essa margem a gente também vai utilizar para pagar as outras coisas que são fixas. Por exemplo, o aluguel, por outras despesas que são fixas. Essas, se a pessoa tiver aluguel, né, ou outra estrutura que seja, tá? Então, se eu consigo fazer esse processo, aí eu vou estar observando o quanto que eu preciso. Então, vou dar exemplos de números aqui para ficar bem fácil, não vai ser cansativo e nem complicado. Vamos supor que eu cobre R$200 de algum serviço que eu estou prestando. Só que eu percebi que os meus custos de despesas variáveis, ou seja, cada vez que eu vou ali prestar o serviço, cada vez que eu vou dar uma palestra, cada vez que eu percebi que eu utilizo tudo de gastos, de despesas, ali, custos de despesas, 100. Então, os meus 200, que é o que eu cobro, menos os 100 que eu tenho a cada vez que eu vou em determinado lugar, eu fiquei com 100 de margem, tá? Então, cobro 200 de preço, menos os 100 ali de custo variável, despesa variável, fiquei com 200 de margem. Só que eu tenho uma estrutura.
E nessa estrutura que eu tenho uma estrutura física, eu tenho uma estrutura de pessoas que trabalham nas redes sociais, eu tenho uma estrutura... Isso é uma estrutura fixa. Então eu vou pegar essa minha margem, que é os meus 100, e dividir pelo valor dessa estrutura fixa. E vai me indicar o quanto que eu preciso, ou quantas vezes eu preciso fazer aquela palestra para eu conseguir pagar essa minha estrutura física. Então, ou minha estrutura fixa. Então, se eu precisar fazer, se deu 20, eu vou precisar fazer 20 vezes a palestra, porque eu ganhei 100 de margem. Eu vou fazer de novo, mais 100, 200, mais 100. Então, eu vou precisar fazer várias vezes para que eu consiga cobrir essa estrutura fixa. No momento em que eu zero isso, aí eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Mas é óbvio que o empreendedor ele vai buscar, é como se não está usando aqui o exemplo, ele vai falar assim, se tiver menos do que 20, no caso aqui você citou 30, né? Se tiver menos do que 30, eu não vou fazer, porque senão eu vou estar pagando para fazer. E conhecimento é caro, né? As pessoas estão dispostas a ter o seu conhecimento, saibam disso. Então, olha, eu não vou fazer, porque está abaixo do meu ponto de equilíbrio. Agora, quando eu começo a ter mais alunos, daí eu começo a ter um recurso que vai cobrir os meus custos variáveis ali, como também vão cobrir os meus custos fixos. Aí esse é o caminho. E se posicionem, tá? Isso é muito importante. Quanto mais você se posiciona, quanto mais as pessoas veem em você uma entrega de valor, mais disposto a pagar uma quantia maior ou um valor agregado maior, elas vão estar. Né? Agora, se você não se posiciona, ela não te conhece, se ela não sabe o que você faz, ou a sua expertise, você não teve um preparo, aí ela, obviamente, você vai precisar brigar ali no preço e não necessariamente na qualidade e no ganho maior das margens. Muito bem, Ricardo. E a gente começa a pegar aqueles empreendedores que ficam uns loucos das planilhas, né? Tudo é número, tudo é dados, tudo ele quer comparar, mas quais são os indicadores financeiros que são indispensáveis para quem está começando no empreendedorismo na natação? É margem de lucro, é ponto de equilíbrio, como a gente falou, é o retorno de investimento, o ROI, o que ele tem que ter que é fundamental, que ele tem que analisar e tornar aí como direção para o seu caminho? Sim. Tem 3 tipos. Tem o que a gente vai chamar de indicadores que são operacionais, tem indicadores que são de endividamento e tem indicadores que são de investimento. Só para deixar bem simples, indicadores operacionais você precisa saber quantos clientes você tem, quanto é que você está mantendo o cliente, se o cliente está indo embora ou não, que é o que a gente chama de taxa de retenção, se o cliente está pagando ou não, que é a taxa de inadimplência. Então precisa saber minimamente relacionado com a sua operação. Quantos clientes você ganha ao longo do tempo, qual é o esforço necessário para ganhar esses clientes. Por exemplo, olha, o marketing precisa fazer tantas campanhas, ou preciso usar tanto do meu tempo ou do recurso para isso. Porque daí a gente começa a ver quanto custa para um cliente vir até você. Então, esses pontos são pontos operacionais. Quando a gente está observando aspectos de endividamento, é necessário também entender, porque você precisa saber até que ponto, até onde dá pé, justamente, né? Então, não pode se endividar de uma maneira em que você não vai conseguir cobrir. Então, precisa entender quanto de dívida eu tenho relacionado ao quanto eu ganho ao longo aí do ano ou do mês, quanto de dívida eu tenho relacionado ao quanto eu coloquei de recurso próprio, tá? Isso é extremamente necessário. E depois vem os olhares que a gente chama de rentabilidade, porque do mesmo jeito que a gente aplica um recurso que é um investimento, abrir um negócio também é um investimento. Uma empresa também é um investimento. Logo, eu preciso aplicar um recurso e esperar que esse recurso retorne. Eu posso aplicar na operação e esperar que ele retorne. Eu posso aplicar no meu negócio e esperar que ele retorne. Então, que continha que eu preciso fazer? Eu posso comparar o quanto que está voltando, quanto que está retornando, dividido por quanto que eu coloquei. Tá? Então, isso por si só, que é o capital ali que você investiu justamente, isso por si só ele vai trazer para você uma rentabilidade do seu investimento. É o que a gente chama de ROI. Tá? Então, é extremamente importante que você saiba, olha, eu já coloquei tanto aqui no meu negócio, quanto que está voltando ou quanto que volta ao longo do tempo. Isso é extremamente importante. A cada ano ou a cada mês eu coloco X. Quanto que volta por mês? Quanto que volta por ano? Qual que é a capacidade do seu negócio de fazer esse retorno? Porque é isso que vai te estimular a avançar ou ampliar o negócio
ou mesmo abrir disparar ali um sinalzinho de alerta para você entender onde precisa ser corrigido. Muito bem, Ricardo. Acho que esse retorno de investimento é essencial. Tem alguns casos de pessoas que eu vou fazer a venda da pós-graduação, é que as pessoas vão falar, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo investir. Sim. Mas ele tem que entender que ele tem que investir para ganhar. A gente tem a aluna Clarice, a gente fez até um podcast com ela. Na segunda aula de Fortaleza, ela dobrou o salário dela. Então, ela já pagou a pós-graduação no segundo mês. O curso de 1 ano e meio já foi pago. O terceiro mês em diante, ela está tendo ganhos. Então, ela já fez todo o pagamento daquele curso e está começando a ganhar. Então, ela saiu do ponto A e foi para o ponto B de ganhos em praticamente um mês. A gente tem o Henrique, a gente também tem um podcast com ele, que no 5º mês ele aumentou 30% a renda dele com um simples aplicativo que o professor apresentou na aula para fazer análise biomecânica. E aí, no 5º, 6º mês, ele já fez também o pagamento dessa pós-graduação e já está tendo esse retorno. A gente tem vários alunos, teve vou lembrar o nome dela, a Natália, que ela começou a pós-graduação em 2018, quando ela era aluna, ganhando R$3.000. Hoje ela já está formada há 5, 6 anos, hoje ela está ganhando R$35.000. Então, quanto retornou desse investimento num curso de 6, 7 mil reais, e hoje ela está tendo ganhos de 35, ela saiu de 3 para 35, a gente fala, a cada ano, aí ela teve um aumento de R$5.000 de renda, que investimento é isso, né? Então, então eu preciso entender o que é gasto, o que é investimento, quando eu vou ter o retorno desse investimento, preciso calcular tudo isso, não adianta ficar investindo, não saber quando eu vou retornar, vou investir num material que vai gerar mais qualidade, mas quando vai retornar o valor desse produto, nesse aplicativo que eu estou investindo, nesse serviço, então isso é muito importante. Mas para aqueles professores ou gestores que estão estagnados aí na carreira, qual é o segredo, o hábito financeiro que permite essa pessoa evoluir nessa carreira empreendedora? Sim, conhecimento. E você já deu a letra, assim, porque o conhecimento ele é a chave. E você trouxe um ponto que é fundamental. Às vezes a gente faz um curso, obviamente, pelo conhecimento, mas às vezes pelas discussões. Então tem alguma discussão que pode virar a chave ali e fazer com que as coisas mudem. Então, assim, o contato com pessoas que estejam relacionadas com o que você faz é necessário. Se você quer empreender numa área que não é a sua, ou se você quer empreender em uma coisa que você sabe assim, olha, eu sempre fiz essa parte aqui do processo de natação, agora eu estou observando para uma outra parte que dá um passo além, converse com pessoas que já deram esse passo, ou procurem cursos de pessoas que já fizeram isso, porque em uma conversa ou outra vai refletir para você. Eu sempre falo isso, que quando você lê um livro, ou quando você faz um curso, a pessoa demorou no mínimo 2 anos, para montar aquele curso. Porque ela precisou de conhecimento, curso bom, tá? Ela precisou de conhecimento, ela precisou de experiência e ela precisou praticar. No mínimo, você está ganhando 2 anos a menos de tentativa e erro. Gravem isso. Livro, demorou, 5 anos para fazê-la. Imagino que você, Simão, usou a experiência que você tinha antes, obviamente do Pinheiros que você citou, mais o tempo em que você já está direcionando pessoas, colocou isso dentro de um processo estruturado que é o curso, para entregar para as pessoas. No mínimo, as pessoas já estão ganhando 10 anos de tentativa e erro. Para que elas vão ficar estagnadas 10 anos para só depois pensar em alguma coisa? Ou para que ela vai ficar tentando, né, e tentativa e erro por 10 anos, sendo que ela pode, em um curso, falar assim, opa, abriu minha mente nesse ponto. Então, eu entendo que o conhecimento, seja de forma ali de mentoria, seja de forma de curso, seja de forma até de uma comunicação com quem já faz, ele pode ser esse ponto de virada. Porque tem 2 pontos que impulsionam. Conhecimento e experiência. Esses 2 itens são os que impulsionam justamente essa entrega de valor ou essa abertura de mente. Muito bem, Ricardo. Acho que isso é fundamental, que nem esse aplicativo que esse professor trouxe no 5º, 6º módulo, Thiago Ferreira Peixe, de fazer análise biomecânica. Durante a carreira dele, ele testou vários aplicativos pagos, gratuitos, para chegar nesse momento e ele indicar isso para os alunos. Então, o aluno
ele vai ganhar tempo, né? Então, em vez de ele ficar que nem o outro professor testando vários aplicativos, ele já vai pegar o aplicativo mais assertivo. Dentro da pós, por exemplo, eu tenho uma matéria de empreendedorismo na natação. Eu vou ensinar eles Legal. como precificar e como fazer essa venda. Isso é experiência de 5, 7 anos que eu venho fazendo isso e eu sei qual que é o mais assertivo. Eu vou apresentar para eles o modelo que eu utilizo e que eu tenho sucesso. Então, em vez de ele ficar aprendendo empiricamente, assim como eu aprendi, ele vai adquirindo, sem contar os cursos que eu fiz de vendas, de marketing digital. Então, ele vai dar esse passo na frente. Então, para quem quer esse crescimento rápido, mas consciente, o que você indica mais aí? Você já começou a falar. É curso, é investir em material, é investir em marketing pessoal, em oratória, em financeiro. O que é o... Puta, preciso ter um crescimento rápido aqui. Por onde começar? Sim. Primeiro ponto é se entender, né? Então, se a pessoa ela fala assim, olha, eu tenho esse conhecimento, ok, então você precisa entender o que você tem de bom e o que você tem de ruim. E não é errado isso, tá? Mas o curso ele é essencial para que ele possa te trazer essa abertura de mente e esse conhecimento. Olha, eu já fiz o curso, vamos supor que algum aluno aqui já fez essa pós-graduação, ele fala assim, cara, eu já tenho esse conhecimento, eu já tô... Vamos começar a trabalhar os outros pontos que são os pilares de um negócio. Então, o que são os pilares de um negócio? Porque, e aí eu vou usar o exemplo da minha parte, quando eu trabalhei na empresa de consultoria, que fazia análise de valor de grandes negócios mesmo, grandes empresas, as maiores empresas que a gente está falando do Brasil e alguns projetos internacionais, o que se olhava? Olhava essa expectativa de ganho ao longo do tempo. Então, quando você for dar um passo para o conhecimento de curso, de material, pensa assim, quanto que eu vou aumentar de ganho ao longo do tempo? Porque o seu negócio, como eu falei, é um investimento. E quando a gente está olhando investimento, a gente não está mais olhando lá para trás. Porque para trás já foi. A gente investe porque a gente quer ganhar na frente, tá? Então, o seu negócio também precisa ter esse olhar. Precisa começar a olhar a empresa como um investimento. Então, a gente está pensando em aumento, obviamente, do resultado da empresa ao longo do tempo. A gente está olhando em marca, e hoje em dia a gente está vivendo uma geração de crescimento, vou usar essa expressão traduzida, né, do crescimento baseado no empreendedor ou na empreendedora. As pessoas querem ver, porque no final do dia é de pessoa para pessoa. Elas querem ver e falar assim, nossa, mas o Ricardo ele tem o que de conhecimento para passar? Então trabalha muito a sua marca, pessoal, porque isso também impulsiona o negócio e isso também faz crescer. Software ou mesmo equipamentos, a depender de qual vai ser o negócio, porque isso pode reduzir o tempo em que você demandaria por uma questão rotineira e deixa você mais focado em pensar no seu negócio, em pensar em uma solução, tá? E pessoas. Então, esses são os pontos fundamentais. Então, aumento, justamente, gerar mais recursos ao longo do tempo, e daí pode ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser uma técnica diferente, tá? Isso é fundamental. Marca, imagem, software ou equipamentos e, por último, pessoas. Esses são os 4 motores mínimos aí para impulsionar um negócio. Acho que agora a gente deu uma chave aqui fantástica, tá? E utilizando justamente o que as grandes empresas olham para comprar uma outra. Se você observar, abrir um jornal e falar assim, olha, a empresa A comprou a empresa B, é por um desses motivos aqui que eu te falei. Aí você já deu a mina de ouro aí, o pote de ouro para todo mundo. Mas acho uma dor que eu passei, acho que muita gente passa, é quando você está no CLT e você está começando a investir no seu próprio negócio e você começa a manter os dois. Por quanto tempo você mantém isso ou você sai e tem uma dedicação total ao seu negócio? Como ter essa quebra aí? Quando fazer essa quebra? Sim. Ela não é um momento ruim inicialmente, né? Porque se a pessoa ainda ela não tem o negócio próprio tracionando como um todo, ela pode fazer esse caminho, que eu acho que é o caminho que muitas pessoas fazem, e tantas outras pessoas fazem. Ela vai precisar dar esse passo para migrar totalmente pro negócio quando ela já tiver estabelecido os primeiros conversas que a gente teve aqui. Já tiver estabelecido uma reserva que ela fala assim, olha, eu consigo ali por 3 meses a mais, né, mais do que 3 meses, me manter se o negócio tiver alguma turbulência,
e se o negócio estiver demandando dela mais do que ela consegue. Então, o negócio já está começando a demandar mais e ela está percebendo potencial nesse negócio, que ela fala assim, se eu colocar 1 hora minha a mais nesse negócio, vai ser melhor do que eu colocar 1 hora minha no trabalho. Aí pode ser calculista. Quanto que você ganha por mês? Ganho X. Quanto ganha por hora? Ganho X. Se eu colocasse 1 hora minha a mais por dia no meu negócio, quanto que eu conseguiria impulsionar mais o meu negócio? Nossa, eu conseguiria dobrar. Aí já está apontando para qual decisão você tem que tomar. Então é começar a pensar, olha, e se eu ficar dentro da minha empresa? Dedico aqui, né, 1 hora a mais, quanto que eu ganho? Olha, eu ganho muito mais do que o do negócio. Satisfação na empresa é muito mais, então ainda preciso maturar um pouquinho mais o meu negócio. Quando você perceber que o seu negócio está demandando mais de você e você perceber que 1 hora a mais no seu negócio vai impulsionar ele muito mais do que é impulsionado dentro da empresa, faz a lição de casa para se resguardar em matéria financeira e dá o passo. Para a gente caminhar para o fim, Ricardo, agora a pergunta de 1 milhão. A minha área vive muito de sazonalidade, então vivo da natação, a gente tem época de frio, época de férias escolares, no Nordeste época de chuva, então a gente não fica, a gente não tem os mesmos ganhos 12 meses, então tem momentos, por exemplo, tem professor que trabalha 10 meses, época de férias escolares ele não trabalha. Como trabalhar nesses casos aí, seja de imprevisto ou até mesmo que a gente já espera desse momento aí de sazonalidade, queda de aluno, como estruturar esse caixa, essa vida para sobreviver em momentos de crises? Show, show. A reserva de emergência ela vai ser fundamental aqui. Do mesmo jeito que uma pessoa precisa ter reserva de emergência, o negócio também precisa ter. Se quem nos ouviu aqui fizer a lição de casa, que são esses passinhos que a gente falou, de pensar no negócio, pensar o quanto que demanda de estrutura financeira para o negócio, pensar o quanto que vai se pagar e ter um salário fixo, ele vai ter, quando tiver um momento de recursos maiores ali, uma sazonalidade, ele vai continuar com a mesma estrutura. Então vai sobrar ali um pouco. Essa sobra, ela vai ser destinada para uma reserva de emergência para o momento em que a pessoa vai, olha, os 2 meses que eu não vou trabalhar, ou o mês do meio do ano, que talvez possa ser ali o mês que tenha uma aderência menor. Então eu vou pensar nessa forma. Ou eu posso simplesmente estruturar, falar assim, olha, eu sei que eu não vou trabalhar em julho, eu sei que eu não vou trabalhar em dezembro, eu vou colocar um pouco a mais aqui ao longo do meu mês para que possa cobrir aquele que vai não ter o trabalho. Então eu preciso fazer um planejamento financeiro. E é totalmente possível, tá? Ah, mas Ricardo, eu não sei se é possível. Você sabe que uma empresa CLT, ela faz isso. Ela deixa de pagar um pouquinho para o funcionário ao longo do ano para ela pagar o 13º. Então é o mesmo que você vai fazer. Você vai fazer como se fosse uma reserva para que tenha um momento de imprevisto ou sazonalidade. É óbvio que a gente não quer, mas a gente precisa se precaver. Vou te dar um outro exemplo. Seguro de carro. Ninguém coloca o seguro no carro falando assim, olha, eu vou colocar o seguro no carro para bater no primeiro poste para testar o seguro. Não é isso que você faz. Mas se você tiver um imprevisto com o carro, você tem um seguro. A reserva de emergência é um seguro para a sua vida financeira. Então, não vou fazê-la pensando, olha, quero usar, mas se eu tiver um imprevisto, eu vou utilizar. Mesma coisa para o seu negócio. Isso. Além dessa reserva, eu também indico você se planejar fazendo planos, planejamentos, estratégias para o seu negócio. Eu, por exemplo, faço planos com os meus alunos. 100% dos meus alunos têm planos anuais. Então, mesmo quando chega nessa época de sazonalidade que o aluno não vem, ele está pagando a aula. Então, às vezes eu tenho esse gasto com cartão de crédito, com um pagamento recorrente, 3%, 5% ao mês, mas é o que me garante que eu vou receber em julho, vou receber em dezembro, vou receber quando o aluno ficar doente. Então, faça planos, faça estratégias. E também não precisa criar planos que todo mundo fala, preciso criar plano semestral, preciso criar plano anual, trimestral. Eu vou fazer um plano agora em outubro. Alguém que vem e quer fazer um plano trimestral. Aí é outubro, novembro e dezembro. Dezembro o cara não vai fechar o plano comigo de novo porque vai ser férias. Eu falo, não vou
viajar. Então, em vez de fazer um plano trimestral, eu vou fazer um plano semestral. Não vai ter o plano trimestral para o aluno que está entrando agora. Se ele estiver entrando em janeiro, aí eu tenho um plano trimestral, porque vai acabar em março, ainda está em alta, ele quer continuar comigo. Então, faça estratégias para esse aluno permanecer mais tempo com você. Então, na época da pandemia, eu tinha os alunos com planos. Eu estava com a reserva ali garantido, porque o aluno, ninguém liga para o cartão de crédito e pede o cancelamento. Isso é muito difícil. Então, faça estratégia. Veja o aluno, às vezes, cobrando no Pix, fazendo o pessoal pagar, cobrando cada mês. Cada mês você tem que fazer uma recompra. Você tem que convencer a pessoa a te recomprar. O meu, eu só vou convencer ele daqui a um ano. Ele já vai ter conhecido todo o meu trabalho, já vai ter tido resultado. É muito mais, a chance dele fechar comigo daqui a um ano é maior do que ele fechar no mês seguinte. Sim. Então, faça essas estratégias. E também ele vai ter o processo. Todo mundo é cliente no final do dia. E você sabe o quanto que é mais chato, ou o quanto que você precisa dar um passo a mais. Então, tudo que você precisa dar um passo a mais para recomprar, você já está predisposto a não fazer. Então, olha, vamos supor que para comprar algo você precisa ligar. Todo mundo tem essa experiência. Quando é cancelamento, eles fazem isso. Olha, você precisa ligar operações de telefonia e etc. Todo mundo já deve ter tido uma experiência como essa. Olha, ligue 1, ligue 2, ligue... Isso são passos para que você possa ser desestimulado a fazer. Você não pode fazer isso ao contrário. De deixar a pessoa todo mês ir lá para, olha, eu preciso refazer o meu plano. Preciso refazer. Você precisa criar estímulos para que ela possa dar com você numa maneira prolongada. E depois que ela começa a perceber, olha só, depois que ela começa a perceber evolução, ela está muito mais predisposta a continuar. Então, se você faz de maneira inversa, ao invés de dar para ela um passo a mais de recompra, dá para ela um passo a mais de satisfação, ela vai estar mais disposta, depois de um ciclo, a fazer essa renovação. Isso aí, Ricardo. Agora é a hora do jabá, a hora de você mostrar para o nosso público quais são seus produtos, seu projeto, para quem quer conhecer. Você falou do seu livro, da sua mentoria. Onde acha o Ricardo? Que produtos, que projetos você tem? Show. Não, perfeito, perfeito. Pessoal que quiser, pelo menos dá uma lida num dos nossos livros, e a gente tem livro, primeiro que é o Diálogo de Valor, que ele está relacionado a como fazer uma mudança financeira, Empreendedorismo de Valor, que também vai te ajudar. Esse aqui é o praxe da nossa conversa aqui. Ele vai te ajudar muito a pensar no negócio de uma maneira fácil e uma maneira diferenciada. Diálogo, o Dinheiro é Familiar, que é um diálogo justamente de dinheiro em família. Esses 3 livros você pode encontrar na Amazon, mas tem um que está relacionado para trazer de um jeito diferente educação financeira, decisão e tudo, que chama O Príncipe Cantor. É uma história que te ensina, sem você perceber, educação financeira, decisão e todos esses outros pontos. Também você encontra na Amazon. Se você colocar ali na Amazon, Ricardo de Souza, ou Diálogo de Valor, ou Ricardo de Valor, você vai encontrar os nossos produtos. E tá com uma parceria com a Amazon fantástica, que tem vários e-books de histórias também, fantástico. Mas, se você quer continuar aprendendo, tem o Instagram, rsouza.dm, que você pode continuar aprendendo com a gente, mas tem uma plataforma de ensino que ela é um Netflix da educação financeira, porque lá você vai encontrar cursos de como empreender, como pensar nesse processo de empreendimento, mentorias, tudo isso por um valor mensal. Então, te indico fortemente. Tudo isso você encontra na Devalor, devaloredu.com.br. Vou repetir, devaloredu.com.br. Você pode encontrar tudo isso e mais um pouco lá na Devalor, e daí você vai poder usufruir muito desse ensino e conhecimento de uma maneira fácil e Acertei, tá certo aqui, Ricardão? devaloredu.com.br. Perfeito, perfeito. Acessa. E Simão, o pessoal que nos ouve, não se esqueça, pessoal, vocês têm um conhecimento que muda vidas. Natação muda vidas. E eu sou fruto disso. Por isso que eu comecei a conhecer o papel do trabalho do Simão, etc. Porque eu comecei a fazer natação. Simão, uma vez eu fui viajar e eu fui pro norte de Goiás, uma região lindíssima, que tem várias cachoeiras. Eu não pude entrar na água porque eu não sabia nadar, eu tinha medo de água. E eu falei assim, não é possível.
uma região linda, todo mundo entrando na água. Eu falei assim, eu preciso começar. E também com as questões de trabalho, eu falei assim, olha, eu preciso de um exercício para melhorar tanto a questão física como as questões de mentalidade. Comecei a aprender a nadar há 2 anos, 3 anos atrás, e hoje é o melhor esporte, assim, mudou a minha vida. Mudou matéria de exercício físico, porque depois eu voltei, comecei até a treinar para triatlon, etc. Voltei, isso mudou o aspecto de mentalidade, porque tem esse aspecto de disciplina. Então, assim, você que nos ouve aqui, que assiste, você tem um conhecimento que muda a vida. O esporte, ele muda a vida. É esse conhecimento justamente que você pode passar em forma de negócio. Show de bola, depoimento incrível, brigadão, Ricardo. Agradecer muito a sua presença, agradecer os ouvintes, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, acesse o site e o Instagram do Ricardo, R Souza ADM, vale a pena. Com dois As, o Instagram é com 2 As, R Souza ADM, isso, e o site está perfeito. Deixa eu aqui. Aí, deixa eu botar para não ter erro aqui, para não entrar errado. Então, salvei aqui. Agora vai. Perfeito. Então, acessem, vale a pena, seguem o canal para ter conteúdos diários. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem a Flote, materiais de natação, que te auxilia aí na criação aí das suas aulas com materiais super didáticos, seja na iniciação, seja no aperfeiçoamento ou no rendimento. Mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Tenho certeza que você utiliza e vai utilizar muito materiais. Plataforma Educar, a gente falou nessa entrevista a importância de você se capacitar, de você estudar, de trazer conhecimento para o seu negócio. Mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos dentro da plataforma. O aplicativo da SwimTrack, que também está em Portugal. Então, você, de qualquer lugar, já estamos em 6 países, você pode ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome, criando metas, engajando, motivando o seu aluno, mandando a planilha de treino. Então, vale a pena, são 30 dias gratuitos do aplicativo com todos os recursos. Só baixar aí na Apple ou nas lojas da Google. 30 dias gratuitos, falou que assistiu esse podcast, eu dou 3 meses gratuitos para vocês acessarem, conhecerem o aplicativo da SwimTrack. A Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamento, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, leve projetos para a sua região, só acessar o site, virar voluntário que você recebe um kit gratuito aí na sua casa, não importa a região ou país que você esteja. Raizo, nova metodologia do mercado com preço super acessível. Você que está procurando uma metodologia para estruturar, ter processos, vale a pena você conhecer. Acesse o Instagram da metodologia Raizo e conheça a metodologia que tem a sua cara. A gente tem a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para a sua região, seja porteiro, recepcionista, segurança, bombeiro civil. Precisa de profissional? Só entrar no WhatsApp aí, 982-715497 e converse com a WL, que tenho certeza que vai levar o profissional capacitado para a sua região. E claro que eu tenho que pedir para vocês votarem na Natação Criativa. Estamos concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes. Pega o QR Code aqui ou acessa premiumpb.com.br, faça a sua votação na seção de esportes. Único da área de natação, vamos mostrar a nossa força. Resultado sai no dia 2 de novembro. Eu preciso muito, peça para os seus familiares, amigos, alunos, manda para todo mundo fazer a votação para a gente colocar a natação criativa no maior patamar na seção de esportes. Estamos concorrendo com Gazeta Esportiva, o UOL, canal do Neymar, canal do Flamengo, mas vamos levar esse. Já ficamos em segundo na primeira fase, agora eu quero o primeiro degrau ali do pódio, eu quero o topo para ser considerado o melhor podcast 2025. Então, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pela presença, obrigado por você compartilhar o seu conhecimento, parar um pouquinho aí da sua hora, com o fuso horário de Portugal, toda aquela confusão, mas deu certo. Sim, perfeito. Para mim foi um prazer compartilhar conhecimento e bater esse papo contigo. Saúde financeira para todos nós, hein, pessoal? Aí, então, diretamente de Portugal para o mundo, muito obrigado e até a próxima entrevista.